Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. É mais um fim de semana, eu sempre aproveito, é um tempo mais disponível para meditar na Palavra de Deus, olharmos para a vida espiritual e quero aqui fazer uma pequena reflexão e que seja de bênção para aqueles que ouvem. Eu não vou repetir aquilo que eu sempre digo, que ao ouvirem não seja a pessoa, mas a mensagem, não é o mensageiro, mas é a mensagem, porque todos nós somos instrumentos de uma forma ou de outra para ministrar a palavra de Deus ou não. E estava aqui, de repente veio-me ao coração esta passagem que está mundialmente conhecida, toda a gente conhece, quando está no capítulo de João, capítulo 6, versículo 66 a 69, quando Pedro disse estas palavras a Jesus: para onde iremos nós? Este é o título deste pequeno vídeo. Para onde iremos nós? Entrando aqui no contexto destas palavras de Pedro, no capítulo 6 nós vemos Jesus a pregar para multidões. E ele começou-se a perceber que as pessoas vinham ouvi-lo por causa do pão e do peixe, por causa da multiplicação do pão e do peixe. Mais uma vez, nós vemos que Jesus sempre analisou o motivo por detrás da atitude. Deus sempre repara no motivo por detrás das nossas ações, dos nossos sorrisos, dos nossos... Não adianta, como eu sempre digo, nós não vamos passar pelo intervalo da chuva com Deus. E Jesus, vendo que as multidões estavam cada vez a ser maiores por causa da multiplicação do pão e do peixe. E a Bíblia diz, o Evangelho de João, capítulo 6, diz que Jesus lhes deu um discurso duríssimo. E ele disse assim: aquele que não comer a minha carne, aquele que não beber o meu sangue, não poderá ser meu discípulo. Isto significa muita coisa. A ver se eu consigo aqui ser sucinto naquilo que eu quero dizer. Ele estava-lhes a dizer: vocês não pensem que seguir a Cristo, a salvação, o caminho que eu estou a mostrar, já estão a começar a desviar-se para se focarem nas bênçãos, naquilo que é material, naquilo que vocês podem beneficiar. Porque não, aquele que não seguir, aquele que não tomar a sua cruz e seguir após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus disse isso. Aquele que não tomar a minha cruz e não seguir após mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não beber o meu sangue, aquele que não comer a minha carne, não pode ser meu discípulo. Não vai entrar no céu. E a Bíblia diz, no capítulo 6 de João, que muitos que o estavam a seguir o abandonaram. Quando diz muitos, é muitos. Provavelmente centenas ou milhares. Porque naquele momento milhares de pessoas estavam a seguir Jesus. Mas ele começou a ver o coração das pessoas, o motivo errado. E muitos se afastaram. Agora o interessante é isto. Onde é que chegamos para onde iremos nós? Jesus, olhando para os discípulos, porque os discípulos disseram: mestre, duro é este discurso. É muito duro. E Jesus disse assim: também vós quereis ir? Também vós quereis ir? A porta está aberta. Vou fazer aqui uma pausa. Jesus nunca andou atrás de multidões. Jesus é o oposto de milhares ou centenas de milhares ou até milhões de líderes religiosos cristãos dos dias de hoje, que vivem pela popularidade. Jesus poderia ter estalado os dedos e tinha Israel a seus pés, tinha a nação completamente rendida a seus pés, segundo os padrões da popularidade. Mas ele era o oposto. A palavra de Deus é o oposto do homem. O Espírito é o oposto da carne. Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isto são tudo versículos da Bíblia. Está em Gálatas, está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6.
Jesus andava no Espírito, era dominado, era controlado pelo Espírito Santo. E Ele nos vem ensinar a nós mesmos a viver pelo Espírito Santo. São os padrões completamente opostos daquilo que o mundo vive. E quando Jesus disse assim, também vós quereis ir? Porque os discípulos já estavam a abanar. Porque de repente começaram a ver centenas ou mesmo milhares, a palavra de Deus não diz, mas muita gente. Mas a Bíblia só diz, muitos o abandonaram. Porque começaram a pensar, isto não é o que eu pensava. Não, isto não é bem para mim. Não, isto é muito estranho. E foram-se embora. E Jesus, virando-se para os 12, disse, vocês também podeis ir se quiserdes. Mas eu não vou baixar o padrão de exigência do que é ser discípulo, meu discípulo, servo de Cristo, filho de Deus. E Pedro, que sempre falava, Pedro nunca ficava calado. Tinha os seus erros, eu tenho muitas mensagens sobre isto. E como Jesus transformou Pedro para ser o líder. Mas aqui Pedro disse assim, mestre, para onde iremos nós? Onde é que nós vamos? Tu tens as palavras da vida eterna. Capítulo 6 de João, versículo 68 e 69. E ele disse assim, tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e conhecemos que tu és o Filho de Deus. Só isto dava, tem muitas mensagens sobre isto, o crer ou conhecer. Porque uma coisa é crer. Penso que, pelo que eu li, que mais de 2 bilhões, ou cerca de quase 3 bilhões de seres humanos auto-intitulam-se cristãos, ou seguidores de Cristo. Eu sou cristão. Mas desses bilhões, quantos verdadeiramente o conhecem? Nós queremos, mas não só isso, mas nós também conhecemos que tu és o Filho de Deus, por isso nós não vamos embora, nós permanecemos contigo. Glória a Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ao começar este vídeo sobre para onde iremos nós, ao mesmo tempo que eu estava a falar sobre para onde iremos nós, ao mesmo tempo na minha mente que eu tenho estado a falar, tem estado a vir sobre o poder da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17 diz assim, era Jesus que estava a fazer a última oração. É um dos capítulos mais lindos, é impossível ler aquele capítulo sem se sentir emocionado, sem até talvez chorar e ver o coração de Cristo. Ele estava-se a despedir dos discípulos. Ele faz um capítulo inteiro de uma oração, em que ele, no versículo 17, ele diz assim, Pai, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade absoluta. A palavra de Deus é a verdade. Para onde iremos nós? Se nós temos a palavra, isto não é uma Bíblia, mas é como se fosse. Nós temos a verdade, a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para onde iremos nós? Por muitas dificuldades, por muitas dúvidas, por muitas incertezas, por muitas situações em que nós não entendemos o porquê. Como os discípulos naquele momento, perplexos, ao ver as pessoas a desviarem-se de Cristo e ele a dar um discurso duríssimo. Mas Pedro falou aquelas palavras, mestre, nós não vamos a lado nenhum. Nós já andamos por tantos caminhos, não adianta. Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e conhecemos que tu és o Filho de Deus. Revelação da palavra de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos com um coração humilde e sensível, mais revelação vem. Capítulo 4 de Mateus, na tentação de Jesus no deserto, quando ele começa o seu ministério. E o diabo tenta Jesus, como nunca deixou de o tentar desviar na mente. E há uma passagem, há uma parte, no capítulo 4 de Mateus, versículo 4 em frente, no capítulo 1 em frente, no versículo 1 em frente, desculpem. Capítulo 4 de Mateus, versículo 1 em frente, a tentação de Jesus no deserto perante o diabo.
E o diabo diz, porque é que tu não transformas estas pedras em pão? Jesus tinha passado 40 dias sem beber e sem comer, estava com fome, estava no seu limite, estava no seu ponto mais fraco como ser humano, que ele era Deus, mas ele habitava num corpo humano. Transforma estas pedras em pão. E Jesus lhe disse estas palavras: está escrito, está escrito. Ouça, nós destruímos, paralisamos, lutamos contra o inimigo, lutamos contra o reino das trevas com está escrito. Mas se nós não conhecemos a palavra de Deus, não adianta, porque não sabemos o que está escrito. Jesus destruiu o inimigo sempre. E o povo de Deus, aquele que conhece a Deus, tem a vitória sobre as trevas ao dizer, está escrito, Satanás, tu vens por um caminho, mas tu vais fugir por 7 caminhos. Satanás, está escrito, tu vieste para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para me dar vida e vida com abundância, está escrito em João 10, versículo 10. Está escrito, Satanás, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não me dará com ele todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 31, 32, 36. Está escrito, nós derrotamos pelo poder da palavra de Deus. Jesus, para onde iremos nós? Tu tens as palavras. A palavra é a verdade, que dá vida eterna. E nessa altura, Jesus disse para derrotar o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ouça só esta passagem. Porque eu ouço pessoas a vida toda, até o meu avô já sabia esta passagem, ele não acreditava na altura, pois graças a Deus converteu-se, entregou a vida a Cristo, ele hoje está com Jesus. Uma pessoa que nunca quis saber de Deus para nada. Mas uma coisa eu me lembro, eu era miúdo e até a minha mãe chegou a falar isto comigo, que ele dizia sempre, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão é para o nosso corpo, mas para alimentar o nosso espírito, para estarmos fortes espiritualmente, é pela palavra de Deus. Para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. A palavra se torna viva. Como Jesus disse, eu falei no último vídeo, que Jesus disse, a minha palavra, a palavra de Deus é viva e eficaz. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, se eu não me engano. A palavra de Deus é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, entrando até à divisão entre a alma e o espírito e discernindo os intentos do coração. Queria deixar esta mensagem hoje, neste fim de semana, sobre o poder da palavra de Deus. Para onde iremos nós? Ouça, eu só tenho 54 anos, mas eu sei uma coisa há muitos anos. Não há outro caminho. Não há outra solução. Não adianta. Jesus é o caminho. O coração do homem irá vaguear sem destino. É um vazio cá dentro. Nós olhamos para a sociedade, até parece às vezes que as pessoas sabem onde vão. Não sabem nada. Não sabem quem são, não sabem porque nasceram, nem sabem para onde vão. Porquê? Porque nós só encontramos o propósito na vida, só entendemos tudo quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando o nosso coração se rende a Cristo, e de repente os nossos olhos se abrem, as camas dos nossos olhos caem, como caíram a Paulo, quando se converteu no caminho para Damasco, em Atos capítulo 9. E ele, do maior perseguidor da igreja, tornou-se o maior defensor da igreja. Quando teve um encontro com a palavra de Deus. O Evangelho de João começa: no princípio era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Jesus é a palavra de Deus. Deus os abençoe, um excelente fim de semana, e a minha oração é que todos os que vão ouvir tenham um encontro com a palavra de Deus, que é Jesus, que se faça luz, que se faça revelação, em o nome de Jesus.